Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de podermos estar aqui nesse ponto de luz, onde mais uma vez tem uma nossa companheira que nos vai trazer um tema bastante importante dentro do Espiritismo. Então, vamos fechando os nossos olhinhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. E vamos assim fazendo a prece que Jesus nos ensinou para iniciar o nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que tentamos perdoar quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, hoje e sempre. Então, com essa prece que Jesus nos ensinou, nós vamos convidando a nossa companheira Silvia, que vai falar sobre mulheres no Espiritismo. É um tema bastante importante para todos nós. Antes nós falávamos só aqui no salão, agora como são gravadas os nossos temas, então nós temos que ir buscando facilitar os recursos para que nossos irmãos que estão em casa também consigam aproveitar o tema, né? E amanhã iremos comemorar o Dia das Mulheres. Então, em homenagem a nós, mulheres, resolvemos falar qual a participação das mulheres na codificação, na divulgação da doutrina espírita. Será que elas participaram? Então vamos ver. O Dia Internacional das Mulheres começou a ser comemorado oficialmente apenas a partir de 1975, quando foi regularizado, oficializado lá pela ONU. Mas, na verdade, os movimentos eles surgiram no início do século XX, né? Onde, com a Revolução Industrial, a Primeira Guerra, as mulheres foram ocupando cargos nas indústrias e trabalhavam 14, 15 horas por dia. E recebiam um salário muito inferior que o dos homens, né? Não é esse o nosso objetivo de nos prendermos e contarmos toda essa história, mas só para nós fazermos um gancho para o tema. E essa foto é da manifestação Pão e Paz que aconteceu na Rússia em 1917, quer dizer, em pleno período da Primeira Guerra Mundial, né? E daí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, porque eu comecei a perguntar, né? Por que nós vamos comemorar o Dia das Mulheres? O João já comentou que vai vir aqui para falar do Dia dos Homens, né? Por que o Dia das Mulheres? Porque nós sabemos, espíritas, que este corpo que nós utilizamos é apenas um revestimento, que eu, Silvia, sou o espírito que está em mim. O Rodrigo não é só esse corpo, é o espírito que está ocupando esse corpo. Assim como o Sidney, o Samuel, o Ricardo, o seu Valmir, todos nós, né? Então vamos ver o que nos diz. A pergunta 200 pergunta: os espíritos têm sexo? Sejam bem-vindos. E a resposta é não, como entendeis, porque o sexo depende da constituição orgânica. Adriano, eu vou me dirigir a você que não está habituado. Nós acreditamos que o corpo morre, mas que nós somos eternos. Então, nós renascemos, Deus nos dá a oportunidade de renascermos num outro corpo físico
para continuar o aprendizado. Tá? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher? Quer dizer, se eu nasci homem, numa próxima encarnação eu posso nascer mulher ou vice-versa? E a resposta é sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Rodrigo, vou fazer essa pergunta para você, porque eu já escutei uma resposta sua uma vez, não sei se mudou de opinião. Eu estou lembrando. E aí, Rodrigo? Você gostaria de ter uma experiência num corpo de mulher? Será, Babi? É evolução ou correção? E isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Quando nós estamos no plano espiritual, dependendo do aprendizado, daquilo que nós queremos conquistar, daquela virtude, daquele aprendizado, nós escolhemos o corpo, o gênero do corpo físico mais adequado e até as características do corpo, né? E tem um comentário de Kardec, né? Nessa pergunta: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Assim como se nós só reencarnássemos como mulher, nós não teríamos as experiências de saber como o homem pensa, né? E agora, nesse momento, eu lembrei daquele filme da Glória Pires. E se eu fosse, como que era? E se eu fosse você? Né? É uma experiência bacana estar num corpo contrário para sentir o que o outro sexo pensa, age, né? E daí, bem recente, a semana passada, no dia 3 de março, saiu uma pesquisa como a cidade de São Paulo pensa, né, sobre o trabalho doméstico, sobre a responsabilidade da mulher no trabalho doméstico. E é do dia 3 de março, bem fresquinha a notícia, né, que hoje é dia 7. E a pergunta foi feita pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IPEC, que é Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Então, os afazeres domésticos são divididos igualmente entre homens e mulheres? Em 2020 era 45%, 2021 subiu um pouquinho, né, no auge lá da pandemia, e em 2022 caiu para 37%. Então, nesse quesito, está diminuindo o índice que acredita que o trabalho entre homens e mulheres está dividido de forma igual. A responsabilidade de homens e mulheres, né? Então, assim, os afazeres domésticos são responsabilidade de homens e mulheres, mas as mulheres fazem a maior parte. Sabe aquele? Fale o que eu faço, não faça o que eu... Como que é do ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque acreditam que a responsabilidade é dos dois. Mas na prática, recai sobre as mulheres. E a gente vê que em 2022 aumentou a porcentagem dos que acreditam nisso, né? E aqueles que acreditam que a responsabilidade é apenas das mulheres, por incrível que pareça, também aumentou para 14%. Então,
Eu acho que aqui, dos que eu conheço, Rodrigo, eu não sei você, mas eu acho que não. A Cris, eu acho que ainda está uma privilegiada, né? Que no fim o Tiago, eu acho que te ajuda bem, né? Então a Cris ainda está uma privilegiada aí na situação. O Luciano e a Eleni, não sei. Tá cotado, hein, Luciano? Olha aí, Luciano. Mas é tarefa fácil a mulher dedicar-se ao estudo e prática da doutrina espírita? Quase todos me conhecem, a minha vida sempre é bastante corridinha. A mamãe já está para completar 90 anos, então chama mais atenção a casa. Eu já tinha tudo elaborado, mas tinha detalhes para eu fazer. Para eu conseguir dar conta, hoje 4h30 da manhã eu estava de pé, para terminar de montar. Quantas mulheres saem do trabalho, passam em casa, preparam a janta para os filhos ou para o marido para conseguir estar aqui? Para trabalhar fazer uma tarefa na casa espírita. Normalmente, a mulher ela tem que se multiplicar nos afazeres para conseguir dar conta de tudo, né? E nada é por acaso, né? Sábado teve uma live, e ela já está idosa, mais de 80 anos já, a Heloísa Pires, né? E ela estava falando o trabalho da mediunidade com as mulheres, né? E daí ela falou assim, que quando nós reencarnamos como mulher, nós sabemos em que fase está o nosso planeta Terra. A compreensão e o respeito que se tem com as mulheres. Nascer, morrer, as dificuldades do caminho não são castigos para nós. Fazem parte da construção. São oportunidades de aprendizagem. Então, apesar dos sacrifícios, muitas vezes a mais que o homem, faz parte. E nós deveríamos encarar isso não reclamando, mas com gratidão pela aprendizagem. Mas eu complemento assim, mas cooperação, respeito e divisão das tarefas são atitudes que agregam, né? Facilita a vida de todos. E hoje, como estamos encarnadas aqui, né, como mulher, há algumas semanas atrás, eu acho que foi no dia, se eu não estiver errada, foi dia 31 de janeiro, se eu não me engano, que a Aninha falou sobre, era a emancipação das mulheres à luz da doutrina espírita, né? E como nós estamos num corpo de mulher, vivenciando ainda muita diferenciação por gênero, né? Hoje vai ser uma singela homenagem, dentre centenas, milhares de mulheres, espíritos abnegados que trabalharam, que se dedicaram de uma forma incessante ao estudo e divulgação da doutrina espírita. E aqui eu vou citar algumas, tá? A doutrina espírita, os primeiros, a mediunidade sempre existiu desde que existe o homem na face da Terra. Mas, de uma forma mais ostensiva, onde se iniciou os estudos, foi lá no dia 31 de março de 1848, em Hydesville. Gente, as pronúncias vocês não levem em conta, tá? Aonde duas irmãs, essa aqui é a terceira, mas ela não morava na casa, já era casada, né? Essa daqui é a Meg, então ela tinha de 14 para 15 anos, e a Kate tinha 11 anos, né? Que tinha batidas na casa. E elas acreditavam, né? Elas eram de igreja assim, protestante, acreditavam que poderia ser coisa do diabo, demônio, né? Então elas resolvem interagir. Senhor, pé rachado. Se é o senhor que está aí, dá um toque. E deu um toque. E aí foi todo um estudo, um desenvolver
das mesas girantes, né? Mas então teve a participação delas. Aqui eu só vou citar algumas, porque eu vou me dedicar a falar de uma só, tá? Essas fotos, embora tá bem ruim, essa foto aqui, ó, simboliza as irmãs Baldin, e essa aqui a Ruth Jafé, mas não são imagens dela, são imagens das atrizes que participaram do filme de Kardec, porque eu não encontrei foto delas na internet, né? Foram meninas que trabalharam de forma intensa com Kardec como médiuns na codificação da doutrina espírita. A irmã Cidufo nasceu em 1841 e em 1853 foi detectados sérios distúrbios, vamos chamar assim, psíquicos, né? Desequilíbrio do sistema nervoso, e ela fazia premonições. E daí o pai estava, nessa época, estava no auge, o magnetismo, leva um médico, né, que trabalha com magnetismo, e ele, como era espiritualista, ele acreditou e já estava estudando, né, esses acontecimentos que estavam surgindo, né, das mesas girantes. Ele achava que ela iria dar uma comunicação. Deu um papel, uma caneta na mão dela, e invocou, e o espírito que manifestou foi São Luís, que nós sabemos que foi o mentor da Sociedade Parisiense, né? Conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 17/4/87, e foi médium, trabalhou com Kardec durante 2 anos. Não é a Sociedade Parisiense, é a Sociedade... Fala para mim, Adonai. É a Sociedade Parisiense mesmo, né? Que foi. A Anália Franco, até pelo bairro muito próximo aqui, eu acho que é os que, né, mais conhecida, mas ela fez um grande trabalho enquanto educadora, com a lei do ventre livre, acolhia filhos dos escravos, né, que eram libertos, mas não tinha com quem ficar, então ela acolhia, dava estudo e também fazia reuniões doutrinárias com eles, né. Ana Prado é uma amazonense, nascida por volta de 1883 e faleceu dia 23/4/1923, médium de efeitos físicos. E ela se submeteu a um número imenso de experiências para comprovar que não eram fraude os efeitos físicos. Ela, na sua mediunidade, se transformava numa outra pessoa. É como se eu estava aqui e mediunizada, utilizando um fluido que é doado por um médium que chama ectoplasma, ela se transformava numa outra pessoa. Ela chegou a ficar enjaulada por um longo período com cientistas estudando para comprovar que não teve, e com ela começou aquelas experiências em parafina, que quando estava transformada, né, com uma outra aparência, colocava o braço ou o pé num balde, num recipiente com parafina, para tirar o molde, para provar que não era ela, que era outra pessoa, né? Por que eu trago esses nomes? Porque a irmã Cidufo tem os romances, né? É mais conhecida, mas tem muitos nomes de mulheres que participaram ativamente, e aqui é um despertar para, de repente, se ir pesquisar, saber mais dados, né? A Aura Celeste, como ficou conhecida, que é Adelaide Augusta Câmara, nasceu dia 11 de janeiro de 1874 e partiu dia 24/10/1944. Médium, divulgadora, palestrante da doutrina espírita, criou o Asilo Espírita João Evangelista. A dona Benedita Fernandes tem uma história até interessante. Ela tinha uma mediunidade descontrolada. E vizinhos reclamavam tanto dela que ela foi presa. Ela foi encarcerada
para dar tranquilidade para os vizinhos. Só que tinha um carcereiro espírita. E chamou uma pessoa de um centro espírita e começaram a doutriná-la dentro da casa espírita, né? Dentro da prisão. E ela escutou uma voz dizendo para ela: Benedita, se prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. E ela soube cumprir integralmente a promessa. Então, provavelmente, ela tinha um espírito obsessor, né? Que é um espírito de um desencarnado que interferia na vida dela. Ela não tinha estudo da doutrina, não tinha controle e ficava como que louca. Era tida como louca, né? A partir do momento que ela começou a estudar e a se dedicar a obras de caridade, reconquistou o equilíbrio. Essa Eunice Weaver nasceu em 1902 e faleceu em 1969. Tem uma palestra do Divaldo sobre ela, de 1 hora. Diz que ela tinha 1,80 m, muito inteligente. Os pais permitiram, então ela estudava muito à época, que não era comum as mulheres estudarem. E ela se dedicou à hanseníase e a fazer abrigo para os filhos das mulheres que tinham hanseníase e os filhos nasciam sem a doença, para que eles não viessem a se contaminar. Gente, eu ponho esses nomes porque cada história merece desenvolver aqui, porque são maravilhosas a história dessas mulheres, tá? A dona Modesta, que é a Maria... Cadê o negocinho? A Maria Modesto Cravo, ela obsediada, ela foi tratada por Barçanufo, Eurípides Barçanufo. E ela dedicou-se ao trabalho caritativo e criou o Sanatório Espírita de Uberaba. A Ivone Pereira do Amaral. Essa é mais conhecida no meio espírita por causa dos livros, das obras, né, que ela escreveu. Mas a mediunidade dela começou por volta dos 4, 5 anos de idade. E aos 29 dias, ela teve uma catalepsia, quer dizer, o médico e o farmacêutico a detectou como morta. Ela ficou 6 horas como morta, chegaram a vestir ela toda de branco, já estava assim, encomendado o caixão, mas a mãe, a família dela era espírita, a mãe e o pai, ela já nasceu em lar espírita. A mãe acreditava que não, então a mãe foi por um quarto e orou. Ela orou para Nossa Senhora, para pedir ajuda, que entregava, mas que ela sentia que a filha dela não estava morta. E ela começou a chorar, a menina realmente não estava. Esse fato aconteceu aos 8 anos de idade, e a partir dos 16 anos de idade começou a acontecer de forma frequente, porque os romances, os contos que ela escrevia, ela ficava nesse estado letárgico, quer dizer, como dormindo, como morta, o coração quase, você não sentia pulsação, nada. Ela ia até o local da espiritualidade, voltava e relatava. Gente, é uma história fantástica. O problema que ela tinha em casa, o pai dela era uma pessoa extremamente bondosa, mas tinha muito problema de relacionamento, porque ela se lembrava da última existência dela na Espanha. Então ela tomava banho, ela queria aquele vestido caro que ela usava. Ela queria passear com a carruagem chique, ela queria aquela casa maravilhosa que ela tinha. E eles eram de lar simples, pobre. Então ela sofreu muito por isso, até conhecer a doutrina. Ela só fez o curso primário, mas depois ela se tornou uma autodidata. Vale a pena ver a biografia dela. A Dona Cida. A Dona Cida, eu me lembro de criança, eu passei um pouco dos 60, estou com 63, eu lembro que na minha infância, quando saiu o litro do leite, né, que eu peguei o litro ainda do leite, que era em saquinho, eu lembro que a mãe guardava, porque era doado para esse hospital onde eles faziam lençóis, porque essa doença do fogo selvagem cria ferida no corpo todo. E como sai secreção, para não grudar no lençol de pano, se deitava nos lençóis de plástico, né?
A curiosidade, né, só para aguçar vocês, ela era católica, mas um dia ela foi convidada para ir num centro espírita. E o orador trouxe do grupo de médiuns da casa a pergunta para fazer para o público que quem era a diretora do Hospital do Fogo Selvagem, porque ela precisava aplicar o passe numa pessoa. Ela ficou caladinha, ela falou, eu nem sei o que é aplicar passe, o que é isso, ficou na dela. Teve a reunião, palestra, tal, no final foi feita a pergunta, olha, a presidente do Hospital Fogo Selvagem está aqui, por favor, se apresente. Daí ela falou, tenho que ir, né, porque ela era uma pessoa íntegra, ela não era mentirosa, né. Ela nem sabia como aplicar o passe. Ela fez uma prece, uma oração, estendeu a mão e a pessoa que não andava começou a andar. Daí ela descobriu o dom da cura que ela possuía e ela começou também a auxiliar no tratamento dos doentes do hospital dela, a aplicação de passe, e ela conheceu a doutrina e foi, né? A Terezinha Oliveira. Ela, quem não conhece, está cheio na internet ainda de palestras dela, porque ela partiu muito recentemente, em 2013. Excelente oradora, palestrante, com inúmeros cursos, então contribuiu muito para a divulgação e esclarecimento da doutrina. Fez? Não foi, eu estou na casa há 21 anos, eu não tive o prazer de vê-la. Olha que bacana, ela chegou a vir na nossa casa, né? Não sei se algum de vocês aqui lembra. A Sueli Caldas Schubert, essa nossa companheira partiu o ano passado, né? Que fez um grande trabalho sobre mediunidade e nos deixou um legado aqui para nós, né? E vou dizer assim, nenhuma dessas pessoas que eu citei são seres perfeitos, porque perfeito é Cristo. Mas deixaram um legado positivo, né? A Marlene Nobre, ela foi grande, uma médica, grande divulgadora da doutrina espírita, participante ativa da AME e criou a AME Internacional. Então eu não poderia deixar, né, uma das que criaram a AME. A AME é a Associação de Médicos Espíritas, tá? Opa, passei aqui, ó. E quantas trabalhadoras encarnadas temos atualmente no meio espírita fazendo trabalhos caritativos no anonimato e divulgando a doutrina espírita? Quem se arrisca a citar alguma? Quem mais? Quem mais? Tem tanta gente, né? A Heloísa, que eu assisti sábado, né? A Simone Privato, que fez um estudo maravilhoso de pesquisa em prol da doutrina espírita, para pegar os equívocos, né? As alterações ocorridas no livro A Gênese, né? A nossa querida Cristina Sarraf, que há quanto tempo trabalha ministrando o curso de princípios básicos, né? E eu digo assim, eu sou espírita, me tornei espírita em 1990. No início da década de 80, eu comecei a ler os livros, os romances de Zíbia Gasparetto. E embora romance sempre tem, as coisas são mais aceleradas, não são em verdades, mas as coisas são mais aceleradas, né? Parece que você conhece a doutrina espírita, você é isento de ter problemas, né? E não é assim. E mesmo, né, a Zíbia deixando o espiritismo para se tornar uma espiritualista, ela colaborou muito. Quantos como eu não chegaram à doutrina espírita através dela, né? Então, são formiguinhas incansáveis, né? Mas dentre tantas mulheres maravilhosas que existem, eu eliquei uma para representar todas essas que eu vou me aprofundar um pouquinho mais hoje, né?
que é a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec, né? Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. E eu vou pedir para vocês, que depois eu vou contar histórias de uma fotografia. Essa é uma das fotos dela, tem na internet, tinha 3 fotos, agora tem 4, né? Essa é uma das fotos que é mais divulgada da Amélie, né? A Amélie nasceu em 1795, num vilarejo chamado Thiers, a 19 quilômetros ao sul de Paris. A sua família, de Château du Loir, não sei como que fala isso, tá? Não importa, né? É essa cidade aqui, que fica a 250 quilômetros de Paris. Era uma família burguesa, financeiramente estável, né? E o pai dela era o Julien Louis Boudet, e ele era tabelião. A essa época, o tabelião era passado de pai para filho, né? Era uma herança. E a esposa dele, a Julie Louise Sainz de Lacombe, ela vem de uma família de artistas. E a mãe e a avó dela eram artistas, eram pintoras. Então, a veia artística que nós vamos ver da Amélie vem do lado materno, né? E na intimidade familiar, inclusive o Rivaio a chamava de Gabi. Por que Rivaio? Porque é denizar. Como é que é? Fala, Cris. Hippolyte Léon Denisard Rivail. É o nome do Allan Kardec, que depois ele pega esse cognome para ficar, né? Até bem pouco tempo pensava-se que a Amélie era filha única. Mas por uma documentação, umas cartas que ainda estão sendo analisadas mais a fundo, mas ela tinha um irmão mais novo, o Julien. Ó, tudo parecido, né, os nomes, é o mesmo nome do pai. Como a maioria das mães naquela época, a primeira instrução era da mãe ser educadora. Como a maioria das mães daquele tempo, Julie cumpriu seu papel de mãe educadora, ensinando a Amélie a ser uma futura mãe, uma boa esposa, dona de casa eficiente. Contudo, não negou à sua filha a oportunidade do conhecimento, do aprimoramento intelectual, fornecendo conhecimento artístico na própria família, porque a mãe e a avó eram artistas, como a pintura, a dança, o teatro, a poesia, etc. Amélie demonstrava grande inteligência. Então a família muda-se para Paris. E em meados de 1810, Amélie é matriculada num colégio interno da elite burguesa, que preparava a mulher para ser uma boa esposa, obedecendo sempre às opiniões do futuro marido. Agora, vocês imaginam, a Amélie estaria satisfeita com esse tipo de formação? É claro que não. Então, como esse conhecimento não a satisfazia, posteriormente ela decidiu estudar na Escola Normal Leiga de Paris. Esse leiga quer dizer que não era do clero, porque a maioria dos professores daquela época compunham como se diz assim, era formada pelos jesuítas, pelas freiras, que eram os professores. E nessa daqui não, né? Então, por isso que se chama leigos. E o que era muito interessante, né? A orientação psicológica
e educadora, pedagógica, era de Pestalozzi. E isso produziu, assim, muita empatia, né, por parte da Amélie. E em 1814, com 19 anos, ela se forma, obtém o diploma de primeira classe, torna-se então funcionária do Estado como institutora de letras e belas artes. Na sociedade da época, Amélie se depara num caminho com 3 escolhas: ou continua solteira, ou se casava, ou fazia voto de fé. Mas ela não se debruçava diante de nenhuma dessas imposições. Ela não aceitava nenhuma dessas imposições, né? Então, Amélie resolve continuar o seu caminho enquanto educadora e escritora. E em 1825, quando ela contava com 30 anos, ela escreve o seu primeiro livro, que é Contos Primaveris. Em 1826, Noções de Desenho, e o Essencial em Belas Artes, em 1828. Esses seus 3 livros foram recomendados para fazer parte do currículo do ensino francês da época. Seu sucesso editorial chamou a atenção no meio educacional. E adivinhem de quem que chamou a atenção? Do senhor Rivaio. Agora, como Amélie e Rivaio se conheceram, a gente não sabe. Pode ser através de algumas possibilidades, né? Como ter sido apresentados por um amigo em comum, durante um sarau artístico ou outra atividade cultural. Talvez se procuraram em função da admiração mútua pelo trabalho de educadores. Namoraram por algum tempo e se casaram no dia 9 de fevereiro de 1832. Rivaio com 28 anos e Amélie com 37 anos. E é isso, gente. Ela era 9 anos mais velha que ele. Se nos dias de hoje nós encontramos preconceito, vocês imaginam aquela época. Mas isso não era uma preocupação com o casal. E os relatos, as cartas que nós temos acesso hoje, é uma parceria tão grande que se formou entre o casal, e mesmo na aparência, que ninguém percebia essa diferença de idade. Quando se casaram, Rivaio era dono e diretor de uma importante escola pestalozziana para jovens. Aliás, muitos desses jovens eram problemáticos. Fundada em 1826, o Instituto Rivaio. Porém, em 1834, por dificuldades financeiras, precisou encerrar as atividades. No ano seguinte, em 1835, ambos fundaram num salão anexo à sua residência um liceu para jovens. Lá, ele lecionava gratuitamente à noite história da literatura francesa antiga e moderna, geografia, física, química e gramática, e Amélie lecionava educação artística, expandindo seus métodos para integrar o universo das artes plásticas em suas aulas. Por que eu falei que lecionava à noite de forma gratuita? Para quem não podia pagar. Porque durante o dia era para o público pagante, que era uma das fontes de renda do casal. Allan Kardec, o Rivaio, né, ainda trabalhava como contabilista e precisaram fazer um empréstimo para o irmão de Amélie, que estava muito endividado.
E esse valor foi um valor assim bastante significativo e nunca foi devolvido, tendo ficado na mão do intermediário contratado. Por que esse intermediário? Porque era numa outra cidade que, para transferir o dinheiro do local que o casal estava até a cidade onde o irmão da Amélie estava, precisava de uma documentação e de um trâmite. E essa pessoa que fez esse intercâmbio terminou ficando com o valor na hora do retorno, né, do pagamento. Informações recentes sugerem que por volta de 1940 o casal tenha adotado uma criança. Isso é através de correspondências que estão sendo resgatadas. Essa menina tinha por volta de 3 a 4 anos de idade e a pequena Louise. Por que eu comento isso com vocês? Porque no último filme sobre Kardec, cita-se o fato dessa criança. Então, para vocês terem conhecimento disso. Mas, por volta de 1845, não se encontra mais correspondências sobre a Amélie, sobre a Louise. E as correspondências que se encontram até essa época, de 1845, relatava que a pequena estava bastante doente. Então, deduz-se que a Louise tenha falecido por volta dos 8 anos de idade. Bem, o casal, com poucos recursos, começam a atrasar o pagamento do aluguel de sua casa. E conforme pesquisas recentes, supõe-se que foram despejados em 1844. 2 anos depois, em 1847, desencarna o pai de Amélie, deixando a ela e ao irmão a renda de algumas casas de aluguel, o que dá um respiro para o casal, né? Um respiro financeiro. Em 1848, após uma revolta popular em Paris, e eu falo isso para vocês porque a gente se queixa muito da questão política do país e do mundo. Mas para vocês saberem em que situação que foi codificada a doutrina espírita, qual era o cenário político da época. Em 1848, então, após essa revolta popular em Paris, que foi brutalmente reprimida, o rei Luís Felipe é destituído e foi instaurada a Segunda República Francesa. No final deste ano, foi eleito presidente Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão. Em 1852, ele dá um golpe e se torna imperador da França, Napoleão III. Foi então implantada uma ditadura que durou até 1870. Então, de 1852 a 1870, foi um período de ditadura na França. E para vocês saberem que a pesquisa de Kardec iniciou-se em 1854 e ele vem a falecer em 1969. Então, do início até o desencarne de Kardec, todo o trabalho da codificação foi feito num árduo período de ditadura. Em 1852, ele dá um golpe e se torna imperador da França. E Napoleão III, ele perdura, a monarquia dele até 1870. E esse período todo foi de ditadura. Então, para vocês perceberem que a codificação iniciou-se em 1854.
E o desencarne de Kardec se deu em 1869. Durante toda a elaboração da codificação foi feita num período árduo de ditadura. Isso para nos dar força e ânimo para enfrentarmos as adversidades políticas que nós vemos no momento atual. Napoleão III se alia então à Igreja Católica, proibindo o ensino laico nas escolas. Passa então a perseguir e demitir os professores leigos. Assim, o casal teve que abrir mão da instituição pública após terem se dedicado mais de 30 anos de suas vidas à educação. Diante dessas situações adversas, decidem abrir uma escola do comércio e um pensionato para as meninas. O casal vivia da renda dessa escola de comércio, do pensionato para as meninas, das casas de aluguel que a Amélie recebeu de herança do pai e alguma remuneração oriunda das obras pedagógicas editadas e do trabalho de Rivaio. Era uma vida modesta, sem luxos, mas viviam bem. Após 1850, estabilizam a situação financeira porque aquele tio de Kardec que gastava um pouco além e que foi um dos colaboradores para o Instituto Rivaio ir à falência, desencarna. E a herança fica para o sobrinho. Então, a situação financeira dá um fôlego para eles. Em fins de 1854, um amigo do casal, o Sr. Fortier, magnetizador, traz a notícia que as mesas dos salões de Paris estavam falando. Tal fenômeno despertou a curiosidade científica de Rivaio, que procurou conhecer e interpretar racionalmente o que estava ocorrendo. Em abril de 1857, vem à luz, com o apoio e a ajuda financeira de Amélie, o Livro dos Espíritos. Todo esse trabalho da codificação, eu não vou trazer em detalhes para vocês, porque não é o objetivo desta noite, né? Mas Amélie sempre esteve dando todo o apoio e assessoria ao marido. O apartamento do casal passou a ser um lugar muito concorrido depois da divulgação do Livro dos Espíritos. E as obras, os quadros, as esculturas da Amélie ficavam expostas no apartamento. Então, após a reunião mediúnica, era comum terem assim muitos interessados em analisarem as obras de arte, em apreciarem. Então, eles percorriam todo o apartamento do casal, né? Mas enganam-se quem pensa que o papel de Amélie foi apenas de organizar essas reuniões e essas exposições. Ela era a pessoa com quem o codificador discutia a pesquisa espírita, debatia assuntos relacionados à doutrina e à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era, enfim, parceira no trabalho que fez surgir as quase 8.000 páginas que fundamentam a doutrina espírita. Também nela, ele encontra, na Amélie, o codificador encontra o conforto para os momentos duros de luta que incluíram muitas críticas, muitas perseguições, dificuldades financeiras, entre outros. Na Revista Espírita de 1865, Allan Kardec afirmou:
Minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa, como faz ainda através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo ao qual sua posição na família havia lhe deixado. Então, Amélie abraça a causa juntamente com o esposo e com o maior carinho, com dedicação e entusiasmo. Amélie Gabrielle Boudet, a senhora Allan Kardec, desencarnou em 21 de janeiro de 1883, aos 87 anos de idade. Seus restos mortais repousam ao lado do seu grande amor, rival Allan Kardec. Madame Kardec, relatado por Miller, pessoa muito próxima da família Rivail, ficou muito triste. Ele relata que a Madame Kardec ficou muito triste por não estar próxima do marido no momento do desencarne. Nos longos 13 anos que ela viveu, após a partida de Kardec, ela propiciou para o movimento espírita e para a manutenção da doutrina espírita várias providências. Ela criou e manteve a Sociedade Anônima, 1870, criou e manteve o monumento fúnebre no cemitério Père-Lachaise, em 1870, sendo que Kardec foi enterrado primeiramente no cemitério Montmartre. Ela criou uma sociedade para dar continuidade à publicação das obras de Allan Kardec, em 1873, geriu a livraria espírita em sua própria casa, 1875, para que todos que estivessem interessados pudessem ver todo o patrimônio do movimento espírita que ficou sob sua guarda. Incentivou a criação da União Espírita Francesa, em 1881, ao lado do casal Delaine e de Fropo. Após o desencarne do esposo, a senhora manteve-se firme nos cuidados da sociedade, dos livros e legados deixados pelo marido. Tomou providências essenciais para manter o trabalho no rumo que Kardec havia idealizado. E mesmo diante das grandes dificuldades, trabalhou bravamente até o dia de sua partida para o plano espiritual. Passou a trabalhar para defender a coerência doutrinária. Foi uma tarefa difícil, mas que contou com o apoio de amigos, como Madame Berthe Fropo, sua grande amiga, a família Delaine e Leon Denis, entre outros espíritas que sabiam valorizar aquela grande mulher, ou melhor, aquele grande espírito. Para fazer um resumo que eu falei para vocês, da foto que surgiu recentemente, em 1873, a viúva Allan Kardec decidiu doar à Sociedade Anônima os documentos e cartas importantes do mestre, que deveriam ser conservadas. De 1873 a 1901, Lemarie, o mandatário da viúva Kardec, trancafiou os documentos do casal Kardec em seus cofres. Em 1901, Lemarie desencarna e repassa como herança de família os documentos do casal Kardec para a sua esposa Marina. Esta vem a desencarnar em 1903
e repassa como herança de família os documentos da família Kardec para seu filho Paul Lemarie. De 1903 até a década de 40, a livraria espírita, que se torna espiritualista, mística, esotérica, muda de dono e passa para uma família francesa chamada Chigot. De 1949 a 2018, a livraria passa para o terceiro dono, o Chigot Neto, que publica a foto de Amélie no Facebook. Então, enfim, após 145 anos, chega ao público essa foto de Amélie por volta de 40 anos. Essa foto fica guardada de 1873 a 2018. É essa mulher maravilhosa que devemos render nossos agradecimentos pela participação ativa na codificação, na análise das comunicações e conteúdo de toda correspondência recebida e companheirismo e incentivo ao lado do esposo Kardec. Muitas renúncias, desafios e tristezas essa mulher enfrentou. Tudo pelo desvirtuamento do legado de Kardec, que é tema para uma outra palestra, para um outro assunto. Hoje, nós resolvemos homenagear essa mulher fabulosa, representando todas as mulheres que passaram pelo Espiritismo, porque amanhã, 8 de março, nós comemoramos o nosso dia, o Dia das Mulheres. Então, parabéns a todas nós, mulheres lindas, inteligentes, mães, educadoras, generosas, trabalhadoras no lar e competentes no mercado de trabalho, companheiras para todos os momentos, elegantes, piedosas, sensíveis e capacitadas com tantas qualidades que fica difícil relacionar todas. Parabéns a todas nós, mulheres. Meu muito obrigada.